Construir uma van, um motorhome ou comprar ele pronto? Eis a questão. Por que a gente optou por comprar um motorhome e não construir o nosso aqui no Brasil para a gente fazer a nossa viagem de volta ao mundo? Salve família, eu sou o Ika, tá começando mais um vídeo aqui no Viver de Mundo, um vídeo muito especial. Muitos de vocês talvez tenham vontade de viajar ao mundo, muitos de vocês de repente têm vontade de morar numa van, muitos de vocês de repente têm vontade de comprar um motorhome. E pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência de estar 2 anos já viajando de motorhome, algumas viagens anteriores, alguns testes que a gente fez, a gente resolveu criar esse vídeo com muita informação especial para compartilhar com vocês o nosso ponto de vista. Na verdade, a gente já tá 2 anos na estrada, sem parar, a gente parou agora por causa dessa quarentena que tá acontecendo, e por coincidência a gente tá aqui no Brasil. E a gente comprou nosso motorhome na Itália. Na verdade a gente tá no segundo já, a gente comprou o primeiro há 2 anos quando a gente começou, e há 4 meses atrás a gente renovou o nosso motorhome, como se pegamos outro modelo que a gente sempre gostou, que a gente sempre foi nosso sonho. Porém, pouca gente sabe que a gente começou todo esse sonho lá, 4 anos e meio atrás, na hora de começar a planejar aí na nossa viagem, a gente começou com o sonho de construir um motorhome. Esse sempre foi o nosso sonho, de a gente comprar uma van, de a gente comprar uma caminhonete e a gente construir com as nossas próprias mãos. Afinal, quem nunca teve esse sonho, né, meus amigos? Oi gente, eu sou a Mai e vim corrigir aqui uma coisa que o Ika falou. Nós estamos há 2 anos morando em um motorhome, porque a nossa experiência com motorhome já vem há mais de 7 anos, porque os meus pais têm motorhome há mais de 10 anos, o Ika 7 anos, porque é o tempo que a gente tá junto. Então a nossa experiência é muito mais antiga do que esse momento atual que a gente tá morando em um motorhome. E é verdade, meus amigos, já fazem 2 anos e meio que a gente tá nessa estrada, nesse motorhome, mas esse nosso sonho vem de muito e muito tempo antes disso. Na verdade, um sonho meu, que eu tinha particularmente, era a gente viajar de Kombi. Eu sempre fui um apaixonado por esse carro antigo, a Kombi, a calcinha, aquela corujinha, como é chamada, aquela Kombi antiga que era produzida ainda aqui no Brasil. Inclusive, é o motivo da minha tatuagem que eu tenho aqui no braço. Vocês podem ver que tem uma Kombizinha desenhada aqui, um mundo todo, um aspecto mais de volta ao mundo. E o nosso sonho começou através disso. Nosso sonho era começar com uma Kombi, que a gente pudesse reformar ela, que a gente pudesse organizar ela, que a gente pudesse construir ela em casa pra gente partir pra estrada. E bom, nesse meio tempo que a gente ficou estudando, né, o que fazer, comprar um motorhome, fazer um motorhome, enfim, a gente começou a colocar no papel, a gente sempre faz isso, né, e começou a colocar as prioridades. Qual seria a prioridade naquele momento? A gente construir o nosso próprio motorhome ou a gente criar um negócio que nos dê uma renda, que seja o nosso trabalho no decorrer da viagem, para que a gente fique tranquilo, e nesse caso teria que comprar o motorhome. Por quê? Aí entra o quesito tempo, que é um ponto muito importante para quem precisa construir um motorhome ou o seu próprio negócio. Quando a Má fala de prioridade, a gente tem que falar de tempo também. Então, quando a gente decidiu cair na estrada, ou a gente decidia construir o nosso motorhome, gastar tipo 1 ano, 2 anos construindo essa van sem conhecimento algum, ou dar para alguma outra pessoa construir e ter todo esse tempo para a gente deixar ela pronta. Estudar, né, sobre mecânica, sobre elétrica. São vários fatores, enfim, que influenciam, né? E a gente não tinha um conhecimento, digamos assim, aprofundado sobre a coisa. Ou a gente dedicar todo esse nosso tempo a construir algum negócio que pudesse nos dar a renda e que a gente pudesse prosperar essa nossa viagem durante 5, 6, 7, 8 anos e que a gente conseguisse monetizar durante todo esse tempo. Pra lá na frente a gente realizar esse desejo tão grande, que vai acontecer em breve, da gente construir a nossa própria van, nosso próprio motorhome. Sim, quando a gente parar essa viagem, essa volta ao mundo, quando a gente fechar os 5 continentes, a gente vai querer de repente provavelmente ter um lugar fixo, e aí sim, a ideia é ter um ateliê no fundo pra Maia e um ateliê no fundo da casa pro Ika pra construir a van dele, porque eu sou um apaixonado por marcenaria e eu adoro essas coisas. E a gente já tava com essa tendência a optar por criar o nosso trabalho, para ter essa tranquilidade na hora de viajar. E aí foi quando a gente pensou no nosso trabalho em si, né? O meu trabalho, principalmente, ele exige espaço, porque eu tenho muitos materiais, eu preciso de uma mesa espaçosa para criar as minhas artes. E dentro de uma van ou de um carro que a gente comprasse para construir, né, ou mandasse construir uma van, ele é muito mais estreito.
do que um motorhome como o que a gente tem hoje. E aí a gente precisaria modificar toda a lateral para expandir ele. Então isso daria muito mais trabalho, muito mais gasto e talvez nem existisse a possibilidade da gente mesmo fazer isso. Então foi um dos pontos importantíssimos para a gente optar por comprar um motorhome e não por construir um motorhome. O espaço das laterais que são essenciais pra gente. Porque a gente já teve contato com vans e pra gente não ia suprir a necessidade de espaço, lembrando que a gente também tem 2 cachorros, né? Todo esse espaço da lateral da van e também o espaço interno, porque uma van, normalmente, ela tem menos coisas, menos espaço para guardar coisas do lado de dentro. E o segundo ponto, que eu sou culpado disso também, que eu tenho 2,1 metros e a gente testou diversas vans com a cama lateral e eu tinha que dormir com as pernas dobradas. Então vocês imaginam a seguinte situação: 2 seres humanos que não têm conhecimento nenhum sobre construção de motorhome, não tem conhecimento nenhum sobre parte elétrica, não tem conhecimento nenhum sobre parte hidráulica, começar a colocar a mão numa van, fazer um monte de erro, um monte de cagada em cima dessa van, perder tempo, desperdiçar um monte de material na hora de construir a van e não dar certo. Então todas essas coisas iam nos levar muito dinheiro, muito trabalho, muito tempo e principalmente depois que a gente viesse a cair na estrada, provavelmente isso ia dar muito mais manutenção do que a gente comprar um motorhome novo. E isso, gente, claro que pode ser toda uma hipótese, pode ser que a gente, né, fizesse tudo bonitinho, tudo ajeitadinho e não desse pepino nenhum, mas a gente sempre tentou colocar o nosso planejamento em todas as possibilidades, tanto positivas quanto negativas. E a gente pensou assim, bom, a gente vai ter que gerar uma renda para poder continuar essa viagem, para poder viajar. O tempo que a gente teria para arrumar tudo que precisaria de manutenção, o gasto que a gente teria de tempo, de energia, de dinheiro, poderia ser revertido para o nosso trabalho, para que a gente pudesse prolongar essa viagem, para que a gente não tivesse um tempo assim, juntamos 2 anos para poder viver na estrada e agora, como é que vamos ganhar dinheiro? E ainda cuidar dos pepinos que possivelmente aconteceu no motorhome que a gente não tem ideia. Então foi um dos pontos importantes, vamos utilizar essa energia para gerar nossa renda, para que a nossa viagem não tenha um fim. Tanto que quando perguntam pra gente quando é que vocês vão acabar a viagem, a gente não tem o tempo, né? Então olha só, a gente gastou esses 2 anos, ao invés de ficar construindo a van, construindo um negócio que depois que a gente tivesse o dinheiro para comprar essa van, para comprar esse motorhome, foi o nosso primeiro motorhome, esse negócio continuaria de pé, gerando uma renda pra gente, para que a gente na viagem pudesse viajar com muito mais tranquilidade e não tendo um dinheiro contado, esse dinheiro indo diminuindo aos poucos conforme a gente fosse viajando. Mas a gente quer deixar aqui a nossa grande admiração a todos os viajantes que construíram o seu próprio motorhome, sua própria van, seu próprio carro, ferramenta de liberdade, porque a gente sabe o quanto existe estudo, dedicação, coragem, determinação. E com certeza, no futuro a gente vai construir o nosso. Claro que o Namaskar sempre foi o nosso sonho, esse Namaskar que a gente vive hoje. A gente sempre quis ele, a gente não vai abrir mão dele, mas a gente quer se aventurar sim em construir um motorhome para de repente fazer uma viagem um pouco mais dinâmica, de repente um 4x4, vamos ver, né? O futuro dirá. E também no meio desse tempo aí que a gente começou a organizar e planejar tudo isso, a gente se deu por conta que nós temos cidadania europeia, eu tenho italiana, a Maia tem a croata, e a gente percebeu que lá na Itália havia uma oferta muito grande de motorhomes, com uma qualidade muito boa e um preço muito bom pelo tipo de carro que eles estavam disponibilizando. Comparando com o Brasil, né? Porque os motorhomes na Itália são muito mais novos, muito mais modernos e o valor é muito mais acessível do que se a gente comprasse no Brasil. Então tudo estava a nosso favor, inclusive quando a gente começou a montar, a assumir essa nossa prioridade de montar o nosso próprio negócio, e o nosso negócio começou a se desenvolver muito melhor do que a gente mesmo imaginaria, né, nego? Inclusive, meus amigos, no próximo vídeo aqui do canal, aproveitando essa quarentena, vamos contar detalhes, o passo a passo também do nosso trabalho e como você pode começar a trabalhar dessa forma, como você pode começar dos primeiros passos para ter não só uma liberdade de viajar, mas também uma liberdade de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, conteúdo não vai faltar para essa quarentena, a gente tem muita coisa aqui para compartilhar com eles, né, Má? Para que vocês usufruam dessa viagem sem ter que ficar se preocupando a todo momento como é que eu vou gerar uma renda,
porque querendo ou não, eu acho que é uma das maiores preocupações que a gente tem na viagem, e sim de você ficar mais tranquilo, sabendo que você tá viajando e gerando essa renda para o seu futuro, né? Não só para o momento em que você tá vivendo, e sim se preocupando com o que vem pela frente. Na verdade é muito mais fácil, claro que é bom a gente viajar com pouco, a gente gastar pouco, mas é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais aproveitável uma viagem quando a gente tem uma liberdade um pouco mais financeira também, que não tenha só gastos e um controle muito restrito sobre aquele dinheiro que a gente guardou. Então é muito mais importante a gente ter uma renda durante a viagem do que a gente guardar todo o dinheiro por uma vida para depois gastar tudo. Claro que é uma opção, né, gente? Não dá pra gente generalizar, a gente tá contando a partir da nossa experiência. Pra gente não funcionaria a gente ter 2 anos um dinheiro guardado e viajar e voltar, porque a gente gosta de estar na estrada, é o que a gente ama. Então a gente optou criar um negócio pra continuar viajando, e o momento em que quiser parar, que a gente não vai parar nunca, né? Mas no momento que quiser ter uma casa, um cantinho, a gente gerou renda, a gente evoluiu o nosso lado financeiro, porque o pessoal numa viagem nem se fale, né? A gente cresce muito. A gente descobriu também que a gente pode ter 2 paixões ao mesmo tempo, viajar e trabalhar. A gente tá demonstrando que sim, isso é possível, né? Gente, nossa, a gente ama o que a gente faz, e viajar simultaneamente é assim, a gente nunca achou que fosse tão possível, né? É muito prazeroso pra gente, muito importante pra gente também estar compartilhando isso aí com vocês. Por quê? Porque quando a gente começou nossa viagem, a gente não tinha essas informações do que era melhor, de uma estratégia de colocar na nossa cabeça do tipo, será que é melhor a gente criar um negócio ou a gente gastar 2 anos construindo uma van, para depois a gente começar um negócio durante a viagem. Então a gente já entrou nessa viagem preparado em vários aspectos, tanto de estrutura, de motorhome, quanto financeiro, quanto psicológico. Então, fazer o melhor aproveitamento desses 2 anos que a gente teve, no nosso exemplo, você pode ter 1 ano, ou 3, ou sei lá quanto for, é fundamental. Fundamental a gente ter essa fatia de tempo muito bem definida, porque o planejamento, meus amigos, é muito mais importante do que o desenrolar da viagem. Ele vai te dar muito mais saúde para você continuar a sua viagem por muito tempo e muito mais tranquilidade para que você consiga aproveitar da melhor forma. E pra gente é sempre um prazeraço compartilhar com vocês esse tipo de informação. Meus amigos, muito obrigado por mais um vídeo, por participar mais um dia com a gente aqui no Viver de Mundo. Um grande abraço e a gente se vê por aí!